fronte que nós tivemos até agora foi o fronte americano. E só com ele, nós imaginamos que o fronte americano já torna a situação do Brasil que beira o insustentável. Só que, como eu disse, nós queremos fazer uma fronte, nós queremos vários frontes, nós queremos um ataque de todas as direções. Tem muito mais coisa vindo por aí, tem a frente da OEA, tem frente de Interpol, que deve parar de aceitar os alertas vermelhos do Alexandre de Moraes a partir de agora, mas agora a gente está em busca da derrota total do Alexandre de Moraes. E por isso a gente está abrindo um frente também na União Europeia. E eu quero anunciar a abertura do frente da União Europeia hoje. Vejam, por exemplo, o início desse trabalho com o posto do deputado do Parlamento Europeu, Dominic Tarczyński. E não é a aparência do Tarcísio, é o Tarczyński, talvez seja o nome, a pronúncia correta do nome dele. É o Tarczyński, né? Tarczyński. Meu polonês é muito ruim. Mas, como diz o deputado, disse o seguinte: hoje eu, juntamente com outros 15 membros do Parlamento Europeu, enviei uma carta a Kaja Kallas, a alta representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, instando a recomendar que o Conselho imponha sanções direcionadas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus aliados na Corte por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não pode permanecer inerte enquanto Moraes continua a instrumentalizar o sistema judiciário brasileiro contra seus opositores políticos e a violar descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Saudamos o presidente Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e conclamamos a União Europeia a seguir esse exemplo sem demora. Então, o que está dito aqui? O que está dito aqui neste momento? O que está dito é que a União Europeia agora recebeu um pedido formal de 15 dos integrantes do Parlamento Europeu para que Alexandre de Moraes seja sancionado também. Ai, mas Paulo, será que vai ter alguém ainda que vai dizer isso não vai dar em nada? Ai, mas Paulo, será que alguém vai dizer, ai meu Deus, isso não vai dar em nada, isso não serve para nada, são só 15 parlamentares, eles não têm poder. Eu falo, lembra quando a gente começou com Chris Smith, com Maria Salazar? Aliás, eu queria até, a Maria Salazar botou um tweet aqui, eu não sei se a gente tem as imagens de tweets de outras pessoas, tem aqui o da Maria Salazar. Maria Salazar dizendo, obrigado, presidente Trump e secretário Rubio. Desde o primeiro dia, eu pedi sanções ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, debaixo do Global Magnitsky Act, por conta das suas sérias violações de direitos humanos. Hoje, esses pedidos foram respondidos. Deixem-me ser claras, um hobby preto, né, uma toga preta, não é um escudo um escudo para a tirania. E, Maria, não tenho palavras para agradecer. Você foi uma gigante, uma aliada de primeiro momento nessa luta. Eu, em breve aqui vou desligar aqui o telefone e vou mandar uma mensagem te agradecendo. Tantos outros aqui, o Chris Smith, cara, o que esse cara fez por nós. Ontem, quando eu recebi a notícia de que as sanções possivelmente viriam hoje, eu liguei para o Chris Smith e agradeci, porque o Chris Smith foi o primeiro que me recebeu de verdade nos Estados Unidos. O Chris Smith sem receber um centavo de doação política. Outros precisaram, mas o Chris Smith nunca tinha me visto na vida. Não tinha nenhum motivo, e esse cara me pegou debaixo do braço, me levou para conversar com outros deputados, e fez audiência pública a respeito do Brasil. E mandou carta para o Alexandre de Moraes, e fez audiência na Comissão de Direitos Humanos, audiência na Comissão de Relações Exteriores, fez projetos de lei para cortar o dinheiro da USAID para o Brasil, mandou carta 2 semanas atrás para o secretário Rubio, quando eu precisava agilizar as sanções, 1 mês atrás, mais ou menos. Entendam, todas essas etapas foram necessárias. Todas essas etapas foram necessárias. Nós precisávamos ter feito audiência, é o que se chama de build the case. Não podia chegar hoje e acontecer a sanção. Nós precisávamos de audiências públicas no Congresso, documentando o que estava acontecendo, nas relações exteriores, nos direitos humanos. Nós precisávamos sentar com vários deputados, nós precisávamos de matéria de jornal, nós precisávamos que as matérias de jornal substanciam o que a gente fala. Nós precisávamos mudar a nossa relação com a imprensa, mudamos a relação com o Financial Times, mudamos a relação com a The Economist, mudamos a relação com o New York Times, mudamos a relação com o Washington Post, mudamos a relação com o Wall Street Journal. Vocês acham que é acidental o Wall Street Journal ter publicado a reportagem sobre o Felipe Martins nesse final de semana? Isso é fruto de trabalho. Mudamos a relação com a Folha de São Paulo, mudamos a relação com a Globo News, mudamos a relação com a UOL, mudamos a relação com o Globo, mudamos a relação... Todas as relações tiveram que ser mudadas. Então, entendam, para a gente chegar aqui, houve muita coisa, houve um plano muito bem concebido, elaborado, ajustado,
para que a gente tivesse subsídio. Porque hoje, a mesma Globo que diz é um absurdo que tenha violações do Alexandre de Moraes, Globo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem para cá, para a lente da verdade. No relatório da Casa Branca, que baseou essas ações, tem várias reportagens do jornal O Globo, inclusive o editorial de vocês, da semana passada, dizendo que o Alexandre tinha abusado da sua autoridade. Folha de São Paulo, quantas matérias suas nós usamos? É verdade. Gazeta do Povo também usamos. Mas a Gazeta sempre fez uma cobertura. Aliás, a Gazeta, cortem aqui esse vídeo, Gazeta do Povo, se vocês quiserem utilizar, mas nós utilizamos muitas coisas de vocês porque vocês fizeram coberturas que ninguém mais fez. A Gazeta cobriu as violações das pessoas do 8 de janeiro de forma que ninguém cobriu. Revista Oeste também, em alguns casos, mas a Gazeta, nota 10, cara. Nota 10. Eu tenho críticas ao jornal, o pessoal reclama até da diferença. Acho até uma crítica injusta, porque o pessoal falando do Macalossi, a coluna horrorosa do Macalossi, mas, pô, tem que ter. Tudo bem, se o jornal quiser ter opinião diferente, mas na parte da reportagem, os caras foram corretos. Então, Folha, Globo, vocês não podem reclamar porque vocês deram subsídios ao que está acontecendo. New York Times, matérias do New York Times, matérias do Wall Street Journal, matérias do The Economist, matérias da Financial Times, e tudo isso foi feito como? Todos os jornalistas, vocês todos que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show, com quantos de vocês eu falo todos os dias? Com quantos de vocês eu falo todos os dias? Estadão, quantos de vocês eu falo todos os dias? E foi necessária essa mudança, foi necessário falar nos podcasts e nos programas de televisão americana, foi necessário convencer a base maga participando, quase que como membro constante do programa do Steve Bannon, do programa do Matt Gaetz. Quase que permanente, ter me tornado colunista do The Epoch Times. Uma construção. E agora a gente parte para a Europa. E na Europa, nós teremos agora, nos próximos meses, uma audiência pública sobre o Brasil, no Parlamento Europeu, e ações em vários outros países, Polônia, Hungria, Espanha, Portugal, certamente, Gilmar. Portugal, teremos Itália, eu não consegui falar sobre a situação da Carla Zambelli no programa de hoje, tanta coisa que aconteceu, mas espero que, eu até recebi notícias, não consegui ler aqui, espero que minha amiga fique bem, querida. Uma injustiça que estão fazendo contra ela, mas eu pessoalmente acredito que ela vai sair dessa bem lá na Itália. Vamos continuar. O que vem daqui para frente? Paulo, mas é verdade que vocês pediram para retirar o Gilmar Mendes e o Barroso da lista? Pode fazer esse corte aí. É verdade. Pedimos para tirar o Gilmar Mendes e o Barroso da lista e não sabíamos se o governo americano ia atender. Não sabíamos se o governo americano ia atender. Não sei se vocês têm a reportagem que saiu na Bela Megali. A Bela Megali, inclusive, deu a reportagem porque falou, de fato, com o Eduardo Bolsonaro, que confirmou a informação. Depois eu conversei com ela. É verdadeira a informação. Nós pedimos para tirar, no primeiro momento, o nome de Gilmar Mendes e Barroso. Mas por quê? Ora, porque nós queremos dar tempo de todo mundo se arrepender dos seus pecados. Todo mundo pode se arrepender dos seus pecados. Todo mundo pode olhar para trás e zerar a pedra. Mas, Paulo, isso é justo? Falo, não, mas talvez seja a única forma da gente conseguir que o Brasil volte para os trilhos sem ter que queimar a floresta inteira. Queimar a floresta inteira é um último recurso. Como é que eu vou... E digo mais, se Gilmar Mendes e Barroso quiserem largar a mão do Alexandre e agora trabalharem para que haja anistia, para que haja liberdade na internet e para que o Brasil e que o Alexandre seja punido, por mim tudo bem. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muitíssimo bem-vindos. Tem mais coisa para falar, tem listas de exceções para as tarifas, tem um monte de coisa para acontecer, mas amanhã tem mais programa. Amanhã tem Paulo Figueiredo Show às 15h. Hoje eu vou tomar uma boa champanhe. É um dia de comemoração, um dia importante. Agradeço mais uma vez. Verifica se estão inscritos no canal. Tem um canal que é o canal Paulo Figueiredo Show. Muitas vezes as pessoas não estão inscritas, acham que estão inscritas, aí vão ver e, puta, não estou inscrito. Se inscreva no canal da TV Flórida, se inscreva no canal do Fio Diário, se inscreva no canal do Paulo Figueiredo Oficial, usem VPN, tem link para VPN aqui, pode ser necessário VPN, porque a coisa ainda vai piorar antes de melhorar. Ninguém acha aqui que o Alexandre de Moraes vai recuar. Ninguém acha isso. Ninguém acha que ele vai mexer no processo Bolsonaro, que ele vai recuar. Então, baixa a VPN, a hora é essa.
E dia 3, vocês precisam ir para as ruas, porra. Não é possível a gente se matar aqui e alguém ainda tá em casa. Tem 120 mil pessoas aqui. Essas 120 mil pessoas, 100% de vocês tem que estar nas ruas. 100%. E levar outras pessoas. Eu digo para vocês, a gente não vai parar. Eu queria ler aqui, deveria estar na pauta, João, esqueceu de botar, a nota que o deputado Eduardo Bolsonaro e eu colocamos nas nossas redes sociais. Na verdade, eu não coloquei ainda nas minhas redes sociais, mas o deputado Eduardo Bolsonaro colocou uma nota conjunta que nós fizemos. Eu vou ler aqui para vocês. Hoje, os Estados Unidos da América, sob liderança do presidente Donald J. Trump e do secretário de Estado Marco Rubio e do secretário do Tesouro Scott Bessent, confirmaram que milhões de brasileiros já sabiam. Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. A sanção imposta a ele sob a Lei Global Magnífica de Responsabilização de Direitos Humanos é histórica. Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial no Brasil enfrenta consequências concretas. Passa agora a integrar a lista infame de violadores de direitos humanos sancionados pelo mundo, como o ditador Nicolás Maduro. As sanções financeiras são duras, mas ainda leves, diante do que Moraes impôs a milhões de brasileiros inocentes. O exílio, o silêncio forçado, a humilhação pública, a prisão sem julgamento, o confisco de bens e a destruição de reputações e famílias. E no caso de Clesão, a própria morte. Hoje, finalmente, começamos a fazer justiça em nome de cada um deles. E deixamos claro, a era dos recuos acabou. Não vamos parar até que o povo brasileiro esteja livre para se expressar, se reunir, para votar e para apoiar quem quiser, sem medo da vingança de um tirano. Somos muito gratos e conclamamos os demais líderes do mundo livre a se juntarem aos Estados Unidos. Já levantando a bola aí para o Tarsinski. Este não é nem de longe o último passo. E como bem disse o secretário Rubio, é apenas um aviso. A própria lei prevê sanções contra qualquer pessoa que tenha, abre aspas, assistido, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico para tais atos. Temos a certeza de que os Estados Unidos estarão atentos às reações públicas, institucionais ou até privadas de cada autoridade brasileira. O custo de apoiar Alexandre de Moraes, seja por omissão, cumplicidade ou conveniência, será insuportável para os indivíduos e também para as suas famílias. Chegou a hora da escolha: estar com o Moraes ou com o Brasil. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. Assinam Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. E eu digo a vocês, não vamos recuar. A era das cartinhas de desculpa acabou. A era dos acordos caracu acabou. A era do acabou porra e não acabou porra nenhuma acabou. Agora não tem ombro. Não tem ombro. Entrou a cabeça e não tem ombro. Vamos até o final. E você pode fazer parte disso se tornando meu apoiador. www.paulofigueiredoshow.com/apoie.